O CEO, Kang Jun-ho, triste com o seu coração ferido, caminhava pelo corredor envidraçado do último andar. Era o dia da última reunião do ano. De longe, Park Soo-jin o observava discretamente, segurando uma pilha de documentos secretos, mais nervosa do que pelo inverno que batia do lado de fora. Soo-jin era uma mistura improvável de delicadeza e força. Ela trabalhava como secretária na empresa de Kang Jun-ho. Mas, apesar de ocupar um cargo que muitos considerariam subestimado naquele universo de gravatas caras e sobrenomes pesados, havia nela uma postura firme, uma resiliência silenciosa que não permitia que as palavras atravessadas ou os olhares de cima a abalassem. No fundo, Park Soo-jin sabia que precisava ser forte, não apenas por si mesma, mas pelo caminho que estava tentando construir passo a passo em meio a pessoas que jamais entenderiam o peso de cada conta paga com o próprio esforço. Na sala de reuniões principal, as paredes de vidro deixavam à mostra a cidade lá fora. As luzes de Seul, pintando reflexos azulados e suaves na mesa longa e brilhante, criando uma composição quase cinematográfica. Kang Jun-ho se posicionava na ponta da mesa como alguém acostumado a ocupar o centro de tudo. A postura rígida e o olhar calculado passando por cada diretor, cada gerente, como se estivesse avaliando um quebra-cabeça complexo. Havia uma frieza metódica em seus gestos, desde o modo como ele ajeitava o relógio no pulso, até a forma precisa com que virava as páginas de um relatório, como se qualquer mínimo desalinho fosse uma afronta pessoal. Todos sabiam que ele era perfeccionista controlador, intolerante a erros. Poucos sabiam, porém, que por trás daquele rosto impassível havia um homem que carregava no peito um profundo desprezo por tudo que envolvia promessas eternas, alianças douradas e cerimônias com flores e votos. Park Soo-jin entrou na sala com passos cuidadosos, sentindo imediatamente a mudança na temperatura emocional quando as portas se fecharam atrás dela. O brilho branco do teto refletia nos seus olhos, e a mesa longa parecia estender a distância entre ela e Kang Jun-ho, como uma espécie de linha invisível, dividindo mundos opostos. Soo-jin caminhou até ele com a pasta em mãos, mantendo a postura ereta, o queixo levemente erguido, os lábios firmes, como se tivesse prometido a si mesma jamais curvar a coluna por causa de alguém por mais rico ou poderoso que fosse. Quando colocou os documentos à frente de Kang Jun-ho, poucos centímetros separaram os dois. E por um breve instante, o perfume discreto de Soo-jin se misturou ao aroma limpo e caro do perfume dele, criando um contraste suave entre a força contida dela e o controle calculado que emanava dele. Os olhos de Kang Jun-ho ergueram-se devagar, primeiro para o relógio, depois para a pasta e, por fim, para o rosto de Park Soo-jin, como se estivesse avaliando cada detalhe com a mesma frieza com que examinava um contrato milionário. Havia algo cortante no olhar de Kang Jun-ho, uma espécie de barreira invisível que deixava claro que ninguém chegaria perto demais, nem emocionalmente nem fisicamente, a menos que ele permitisse. Porém, naquela fração de segundo, ao encarar Soo-jin, ele percebeu algo diferente. Não havia medo nos olhos dela, nem bajulação, nem aquela mistura de fascínio e submissão que costumava ver em tantas pessoas. Park Soo-jin o olhava com respeito, sim, mas também com firmeza, como alguém que reconhecia a autoridade, mas se recusava a se diminuir. O clima da reunião era tenso. A última do ano sempre vinha acompanhada de balanços, metas atingidas e também da pressão velada por resultados maiores no próximo ciclo. Kang Jun-ho conduzia tudo com extrema precisão, a voz baixa, firme, sem necessidade de elevar o tom para impor respeito. Ao mesmo tempo, cada palavra sua carregava uma carga implícita de cobrança, deixando claro que naquele território não havia espaço para fraqueza. Em um dos slides, porém, uma pequena falha de digitação passou despercebida por todos, menos por Kang Jun-ho, que interrompeu a apresentação com um simples pigarrear, os olhos estreitados. O ambiente pareceu esfriar ainda mais quando ele apontou o erro, e de maneira indireta, seu olhar deslizou para Park Soo-jin, como se estivesse avaliando se aquela falha tinha passado pelas mãos dela. Park Soo-jin sentiu o peso daquele olhar
mas respirou fundo, mantendo a expressão neutra enquanto o coração acelerava uma batida a mais. A força de Soo-jin sempre esteve em não se abalar com ricos arrogantes. Mas havia uma diferença entre enfrentá-los de fora e encará-los de tão perto, ainda mais quando o dono daquele olhar era o CEO mais jovem e temido da empresa. Ainda assim, ela se manteve firme, pronta para assumir seu erro se fosse o caso. Pronta também para defender seu trabalho se estivesse certa. A coragem era seu escudo silencioso, e a resiliência, o motor que a fazia continuar. Enquanto a reunião avançava, um dos diretores mais antigos, um homem com vínculos antigos com a família de Kang Jun-ho, soltou uma piada inadequada sobre casamentos e acordos empresariais, rindo alto demais, tentando aliviar a tensão do ambiente. Alguns dos presentes desviaram o olhar, outros fingiram não notar, mas a mudança em Kang Jun-ho foi sutil e visível. A mandíbula travou. Os dedos apertaram a caneta com um pouco mais de força. O olhar escureceu por um breve instante. Ele odiava casamentos. Odiava a superficialidade daquelas cerimônias. Odiava as promessas vazias que tinham um gosto amargo de interesse e exposição. E aquilo tudo tinha começado no dia em que seu próprio casamento se tornou um espetáculo público de humilhação. Na memória de Kang Jun-ho, ainda era vívida a imagem da noiva indo embora. O vestido branco virando manchete nos portais de notícias. O escândalo na mídia explodindo em tempo real, transformando a sua intimidade em entretenimento para desconhecidos. Naquela época, ele ainda acreditava mesmo que timidamente na ideia de construir algo verdadeiro, mas descobriu da forma mais brutal que tinha sido usado como trampolim social, como rosto perfeito para impulsionar interesses que não tinham nada a ver com amor. A sensação de ser exposto, traído e transformado em objeto de curiosidade destruiu qualquer romantismo que ainda pudesse existir dentro dele, substituindo o brilho nos olhos por paredes frias construídas ao redor do coração. Desde então, para Kang Jun-ho, casamentos não passavam de contratos teatrais, vitrines de aparência, cenários perfeitos para interessados e oportunistas. Park Soo-jin não conhecia os detalhes desse passado, mas percebia, com a sensibilidade apurada de quem observa o comportamento humano, que havia algo profundamente antigo e doloroso na forma como Kang Jun-ho reagia sempre que palavras como casamento, amor ou compromisso surgiam em conversas superficiais de corredor. Ao final da reunião, quando todos começaram a recolher seus materiais, o clima de alívio geral contrastava com a tensão ainda presente na coluna reta de Jun-ho. Ele se levantou com a mesma elegância controlada de sempre, preparando-se para sair enquanto as luzes da sala se refletiam em seu rosto, marcando os contornos angulosos, tornando sua expressão ainda mais séria e distante. Foi nessa saída, no movimento quase automático de fechar a pasta e virar-se para a porta, que Kang Jun-ho esbarrou de leve no braço de Park Soo-jin, que também se apressava para recolher alguns documentos esquecidos na mesa. Nada dramático, apenas um choque leve, mas suficiente para fazer algumas folhas se soltarem e caírem ao chão, espalhando-se sobre o piso brilhante da sala de reuniões. Por um breve momento, ambos se abaixaram ao mesmo tempo, as mãos se aproximando, os dedos quase se tocando quando foram pegar o mesmo papel. A poucos centímetros de distância, os olhos de Soo-jin encontraram os dele de perto, e ela viu, por trás da frieza calculada, um cansaço antigo, uma sombra discreta que não combinava com alguém tão jovem. Kang Jun-ho por um instante percebeu a forma como Park Soo-jin não desviava o olhar. Não o tratava como se fosse uma figura intocável, mas como um homem de carne e osso que, apesar do poder, ainda podia errar, se irritar, se cansar. Havia algo naquela coragem silenciosa que o incomodava e, ao mesmo tempo, o instigava. Como se ela representasse uma ameaça sutil ao mundo perfeitamente controlado que ele tinha construído depois do escândalo. Sem perceber, a tensão silenciosa entre os dois começou ali. Naquele encontro aparentemente banal, misturada ao som distante da cidade e ao brilho frio de Seul lá fora. Do lado de fora da sala, o ano se encaminhava para o fim, mas, entre Kang Jun-ho e Park Soo-jin, algo estava apenas começando, ainda que nenhum dos dois estivesse disposto a admitir, muito menos um CEO que
que jurara nunca mais se envolver com nada que lembrasse um casamento. Kang Jun-ho passou a noite inteira no escritório, mesmo depois que a última luz de muitas salas já havia sido apagada e a maioria dos funcionários tinha ido embora para festejar o fim de ano em algum lugar aquecido e barulhento. A cidade de Seul, vista das janelas amplas de vidro, parecia pulsar em tons azulados e prateados, uma mistura de neon, faróis e placas iluminadas que criavam um cenário perfeito para a solidão silenciosa que ele cultivava. Kang Jun-ho permanecia sentado à mesa, o casaco apoiado nas costas da cadeira, a gravata afrouxada apenas o suficiente para indicar cansaço, mas não vulnerabilidade. Os relatórios abertos à sua frente não eram mais sobre metas ou números. Naquele momento, eram apenas desculpas para não ir embora, para não encarar o vazio do próprio apartamento, para não lembrar que em algum lugar daquela mesma cidade, casais brindavam promessas que ele não acreditava mais. Park Soo-jin, por sua vez, descia pelos corredores quase vazios com passos cuidadosos, abraçada ao próprio casaco fino, enquanto o ar frio do prédio a fazia arrepiar levemente. Soo-jin tinha ficado mais tempo do que o habitual naquele dia, revisando documentos, organizando agendas, preparando e-mails que seriam enviados automaticamente na manhã seguinte. Não fazia aquilo apenas para impressionar superiores. Fazia porque aprendera cedo que, para se manter firme em meio a famílias poderosas e empresas gigantes, precisava ser irrepreensível no que fazia. Ainda assim, ao verificar a hora no celular, sentiu um leve aperto no peito. O metrô estaria mais vazio, as ruas mais frias, mas o salário não esperava, as contas tampouco. E havia em Park Soo-jin uma determinação silenciosa em nunca mais depender de ninguém. Foi enquanto caminhava em direção ao elevador que Park Soo-jin percebeu uma luz ainda acesa na sala principal, a do CEO. Havia um brilho desigual atravessando a faixa de vidro que separava o corredor daquele universo exclusivo, e por um segundo, ela pensou em simplesmente seguir em frente. Não era da conta dela se Kang Jun-ho escolhia ou não ir para casa. Nem se queria passar a noite cercado de números. Mas um e-mail pendente em sua mente a fez hesitar. Kang Jun-ho precisava assinar um documento de autorização importante antes do recesso, algo que não poderia ser adiado sem prejudicar uma negociação internacional delicada. Park Soo-jin respirou fundo, apertou a pasta contra o peito e tomou a decisão prática que pessoas responsáveis tomam. Voltou alguns passos e bateu discretamente na porta semiaberta. Quando a porta cedeu um pouco mais e Park Soo-jin avançou um passo para dentro, a cena que encontrou de Kang Jun-ho não era a de um CEO em plena potência, mas a de um homem jovem cansado, afundado em pensamentos que pareciam pesados demais para seus 23 anos. A luz suave da luminária recortava o perfil sério de Jun-ho, acentuando a linha da mandíbula travada, a sombra abaixo dos olhos, o brilho distante que indicava que ele estava olhando para a tela, mas enxergando outra coisa. Ainda assim, quando percebeu a presença de Soo-jin, o corpo inteiro de Kang Jun-ho pareceu se recompor em segundos, como se uma máscara invisível tivesse sido recolocada. A postura ficou mais ereta, os ombros se firmaram. O olhar voltou a ser frio, avaliador, calculado. Park Soo-jin se aproximou devagar, mantendo a distância respeitosa entre a mesa e ela, sentindo o cheiro discreto do café frio abandonado ao lado do notebook. Havia na sala um silêncio denso, quebrado apenas pelo ruído distante da cidade e pelo leve zumbido dos aparelhos eletrônicos. Soo-jin segurava o documento com firmeza, mas sua voz, quando falou, saiu calma. Sem tremores, carregando aquela segurança que ela havia treinado para usar diante de homens poderosos demais e pouco acostumados a serem contrariados. Enquanto explicava rapidamente a importância da assinatura, os prazos e possíveis consequências, ela mantinha o olhar em um ponto próximo ao dele, sem desviar, sem adotar em uma postura submissa. Kang Jun-ho a observava enquanto ela falava, mas não era apenas o conteúdo das palavras de Park Soo-jin que prendia sua atenção. Era a forma como ela organizava as frases, como sabia exatamente do que estava falando, sem rodeios, sem bajulação.
Havia na postura de Soo-jin uma firmeza que não o desafiava de maneira aberta, mas também não dava espaço para que ele a tratasse como alguém descartável. Em algum plano mais fundo, isso o irritava levemente, porque desestabilizava a hierarquia silenciosa que ele gostava de manter entre si e o resto do mundo. Ao mesmo tempo, uma parte dele, que Kang Jun-ho preferia ignorar, reconhecia naquela coragem discreta algo admirável. Ele pegou a caneta com um gesto preciso, leu o documento com rapidez e assinou. Mas, antes de devolver, deixou que seu olhar pousasse novamente em Park Soo-jin. Durante um breve instante, a tensão silenciosa entre Kang Jun-ho e Park Soo-jin se intensificou. Algo que não tinha nada a ver com cargos ou contratos, mas com a forma como duas pessoas se medem sem palavras. Soo-jin sentiu um peso diferente naquele olhar. Algo que lembrava julgamento, mas também curiosidade. Ele parecia tentar classificá-la. Seria apenas mais uma funcionária esforçada, alguém que, com o tempo, se adaptaria ao jogo e se curvaria às pressões? Ou seria do tipo que não recua, mesmo quando tudo ao redor tenta dobrá-la? Nesse exato momento, uma frase atravessada escapou dos lábios de Kang Jun-ho, fria e afiada, questionando se ela não tinha planos melhores para o fim do ano do que trabalhar até tarde. Em outras circunstâncias, alguém poderia ouvir ironia ali, talvez deboche, uma provocação velada. Park Soo-jin, porém, não recuou e respondeu com a naturalidade de quem já ouviu coisas piores, de quem não se impressiona com a riqueza dos outros. Ao afirmar, com uma calma firme, que seu trabalho e seu futuro importavam mais do que qualquer festa passageira, ela deixou claro que não estava naquele prédio para buscar aprovação, e sim, oportunidade. O olhar de Kang Jun-ho escureceu por um momento, não em raiva, mas em reconhecimento. Ele identificou naquela resposta uma coisa que conhecia bem: a necessidade de provar que se merece estar onde está, mesmo quando tudo conspira para o contrário. Ainda assim, como alguém acostumado a se proteger com espinhos, Jun-ho reagiu com um comentário frio, de leve provocação, como se testasse o limite dela, como se quisesse ver quando aquela calma se quebraria. Foi nesse jogo de palavras contidas e olhares tensos que a primeira fissura invisível no muro emocional de Kang Jun-ho começou a surgir, ainda que de forma imperceptível para ambos. Park Soo-jin recolheu o documento assinado, agradeceu com formalidade e se preparou para sair. Mas, ao virar-se, notou pela janela o reflexo da própria figura ao lado da dele, recortados pela cidade ao fundo. Duas silhuetas tão diferentes, mas igualmente solitárias naquele prédio enorme, naquele horário em que quase ninguém mais estava ali. Por um instante rápido demais para ser nomeado, ela sentiu um tipo estranho de empatia por aquele homem que parecia ter tudo, mas transmitia um cansaço que nenhuma conta bancária resolvia. Na volta para casa, Park Soo-jin descia as escadas da estação de metrô, sentindo o ar frio bater no rosto, o cachecol simples aconchegando seu pescoço, o som dos anúncios e passos ecoando ao redor. Ainda pensava em Kang Jun-ho, não como o CEO distante que todos temiam, mas como o homem de olhar pesado que parecia carregar uma história que marcava suas reações toda vez que algo sobre casamento ou vínculos era mencionado. A coragem de Soo-jin não a deixava romantizar ninguém, muito menos um chefe rico e complicado. Mas sua sensibilidade a fazia reconhecer quando alguém se escondia atrás de uma armadura. Ela não sabia, é claro, que a sua própria presença, firme e serena, começaria a se tornar, com o tempo, uma espécie de incômodo constante na mente de Jun-ho. No dia seguinte, o clima corporativo na empresa estava diferente por causa do encerramento oficial do ano, ainda que o ambiente continuasse polido, composto, cheio de formalidades típicas de famílias ricas controladoras e acionistas de olho em cada movimento da diretoria. O pai de Kang Jun-ho, ainda influente nos bastidores, havia mandado recados claros sobre expectativas, projetos, parcerias, além de sugestões veladas sobre alianças que misturavam negócios e vida pessoal, como se casamento e herança fossem peças de um mesmo tabuleiro. Esse tipo de interferência familiar fazia o sangue de Jun-ho ferver por dentro, mesmo quando seu rosto permanecia perfeitamente neutro. Cada vez que alguém insinuava a ideia de um futuro acordo matrimonial vantajoso,
Ele lembrava do dia em que foi transformado em espetáculo e sentia o desprezo pelos casamentos aumentar como uma onda gelada. Enquanto caminhava entre uma reunião e outra, Kang Jun-ho cruzou com Park Soo-jin no corredor. E dessa vez, foi impossível ignorar a presença dela. A lembrança da conversa da noite anterior, da firmeza com que ela falava sobre o próprio futuro, ainda rondava sua mente como uma frase inacabada. Quando seus olhares se cruzaram, o tempo pareceu desacelerar por um instante. Havia no rosto de Soo-jin o mesmo controle respeitoso, mas algo nos olhos dela mostrava que ela não o temia da mesma forma que muitos ali. Esse detalhe tão pequeno e tão raro no universo em que ele vivia começou a se tornar o ponto de fricção perfeito entre eles. O tipo de faísca que, em um ambiente carregado de expectativas, imprensa atenta e família controladora, facilmente se transformaria em brigas intensas, confrontos, tensão e algo mais. Algo que Kang Jun-ho jurava não querer sentir de novo.